Capítulo 5. As paredes da prisão falam. Fui conduzido ao longo do corredor até a cela de número 21. A chave volumosa rangeu na fechadura e fui empurrado para dentro. E mais uma vez fui afastado do mundo exterior. Na cela havia um jovem chamado Tsoni, que me disse estar ali por 3 meses, sem nunca lhe haver dado motivo para o encarceramento. Em um canto da cela havia um balde, que pelo menos 6 meses seguintes seria a nossa privada. Esses baldes eram uma característica padronizada na vida na prisão. Eram esvaziados apenas raramente e às vezes transbordavam. Por muitas vezes levavam a tampa e o mau cheiro era insuportável. Havia somente cimento frio no chão para dormirmos, e as paredes eram de pedras encardidas. Elas estavam repletas de lemas, orações, slogans e citações rabiscadas na superfície, com alguns objetos duros por ocupantes anteriores. As paredes eram quase um diário ou crônica de condenados. Em certos lugares, as paredes pareciam ter sido pintadas de vermelho escuro. Mas sob um exame minucioso, percebi que aquele vermelho não era tinta. Era sangue de inúmeros percevejos que, enquanto se arrastavam pelas paredes, tinham sido mortos por outros prisioneiros. As paredes vermelhas de outras celas também se mostraram uma visão comum nos anos seguintes. Naquela primeira noite na DS, matei 539 percevejos, muitos dos quais tinham sugado meu sangue, para desviar os nossos pensamentos da situação. Tsoni e eu contamos. Nunca mais tentamos isso. Nas paredes podíamos ler aflições e anseios dos prisioneiros anteriores. Eu quase podia descrever a personalidade, os pesadelos, as esperanças e os sonhos deles refletidos naquelas escritas tristes. Uma das frases dizia: "Quando você entrar aqui, crê em Deus e ore a Santa Teresa." Evidentemente, isso havia sido gravado por um católico romano. Uma elegia de Psurchin estava escrita em russo, em todo o comprimento da parede. Continha 3 versos, os quais memorizei. Por cima da porta, alguém rabiscara um antigo provérbio latino: Dum spiro spero, que significa enquanto eu respirar, esperarei. Senti que conhecia os ocupantes anteriores daquela cela, devido aos rabiscos da parede. Quantas narrativas de bravuras humanas, desesperos e sonhos despedaçados pude ver naquelas paredes daquela cela e de incontáveis outras durante 13 anos. Criei a prática de escrever versículos da Bíblia e palavras de consolo na parede de cada cela que ocupasse, na esperança de que tais palavras proporcionassem consolo e ajuda aos próximos ocupantes. As paredes das celas não foram somente o papel no qual eu rabisquei versos bíblicos, mas também foram mais tarde tábua de ressonância do telégrafo da prisão, pelo qual eu enviava mensagens da palavra de Deus aos homens das celas adjacentes. Quão admirável e justo pensava eu que as paredes erguidas para aprisionar homens se tornassem papel para a palavra de Deus e o fio para o telégrafo da prisão, a fim de transmitirem as boas novas. Mas, visto que aquela era a primeira vez em que eu passava por tal provação e que a primeira semana fora tão chocante, foi-me difícil perseverar a coragem. Todos os prisioneiros garantem que seus primeiros meses são sempre os piores. Eu pensava comigo mesmo: se o homem que rabiscou na parede essas palavras, enquanto eu respirar esperarei, poderia manter viva a minha esperança, certamente eu, que sou crente, poderei colocar toda a minha vida nas mãos de Deus. Preguei um sermão para mim mesmo e me senti melhor. Embora não soubesse o que aconteceria naquele dia, senti segurança, serenidade e paz em meu coração. Assim como o apóstolo Paulo, eu resolvera que ficaria contente em toda e qualquer situação. Passei exatamente 5 meses na cela 21, de 1º de agosto de 31 de dezembro. A cela 21, na Casa Branca da DS, tornou-se uma câmara de tortura para mim. Cada vez que penso naquela cela, um fio me perpassa na espinha. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 4, o apóstolo Paulo falou sobre as palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Contudo, eu gostaria de falar sobre um indescritível sofrimento que é difícil de ser expresso em linguagem humana ou forma escrita.
visto que eu me senti exausto por ficar em pé cada noite. Por uma semana deitei-me sobre o assoalho frio e me estiquei. Repentinamente havia um estalido fortíssimo, como se um tiro de rifle automático tivesse sido dado no corredor. O que foi isso? Perguntei a Tsone. Ele sorriu e me explicou que esse ruído era feito intencionalmente pelos guardas, a fim de assustar os prisioneiros para impedi-los de dormir. O ruído era feito com um golpe muito forte na barra de ferro, dado na porta da cela. Isso produzia ruídos como se fosse um tiro de rifle. Naquela noite foi repetido a cada 10 minutos e por todas as noites durante 5 meses. Era quase impossível dormir. E esse era exatamente o resultado tensionado. Na manhã de 2 de agosto fui levado para minha cela, a um confortável escritório no andar térreo. Para minha surpresa, encontrei ali um jovem que eu conhecia bem. O seu nome era Velkio Tchankov. Meu coração saltou de alegria quando vi aquele jovem. Eu conhecia ele desde menino. Também sabia que ele era comunista. Quando os comunistas chegaram à Bulgária nos calcanhares do Exército Vermelho em 1944, Velkio se unira imediatamente a eles. Nos 3 anos seguintes, ele se tornara chefe da polícia secreta de Burgas. Apesar das diferenças de nossas maneiras de viver, há muito me parecia que tínhamos uma espécie de respeito mútuo. Portanto, alegrei-me por vê-lo novamente e pensei que aquele seria o primeiro raio de esperança desde meu aprisionamento. Mas como ele havia mudado. Um mês depois fiquei sabendo que Velkio, o meu velho amigo, fora o organizador de toda a campanha contra os pastores evangélicos. E eu vi o que o poder é capaz de fazer a um homem. Quando os comunistas estão no poder, frequentemente se mostram cordiais, cooperadores e brandos. Mas se chegarem ao poder, veremos o que realmente eles são. Aqueles que brincam com o comunismo devem lembrar-se da história de Velkio, o gentil comunista que obteve o poder. Os partidos comunistas, quando estão fora do poder, parecem propositalmente razoáveis e gentis. Mas, logo que chegam ao poder, revelam sua verdadeira natureza. As prisões estavam repletas de pessoas que pensavam que os comunistas eram somente um partido político. Muitas das pessoas que diziam serem comunistas apenas um outro partido político e que os toleravam foram executadas quando eles tomaram poder. Países ocidentais que toleravam partidos comunistas devem tomar cuidado. Aqueles pequenos partidos talvez pareçam brandos agora, mas se conquistarem o poder, esses países verão a verdadeira natureza dos comunistas, assim como aconteceu conosco. Eu disse: Velkio, é ótimo vê-lo novamente. Ele me olhou com hostilidade e disse: conhecemos-nos um ao outro, Popov. Eu lhe aviso que, se quiser ver a sua esposa novamente, terá de fazer exatamente o que eu disser. Mas o que eu fiz, Velkio? Ele replicou gritando: nunca me chame de Velkio novamente. Eu sou o camarada Stankov e você é prisioneiro, Popov. Nunca esqueça disso. Ele prosseguiu: você precisa reprovar seus crimes. Se confessar isso, será muito mais fácil para você. O governo do povo é muito clemente e perdoaremos todos os seus crimes. Sabemos que você é uma pessoa boa, mas terá de se conformar-se a nós e a nossa sociedade e estamos erigindo. E eu ouvi essas palavras: terá de se conformar-se a nós, durante 13 anos. Em seguida, uma torrente de palavras fluiu dos lábios de Velkio. Repito, você precisa conformar-se a nós e confessar seus crimes. Se você se recusar a obedecer-me, estará fazendo o pior erro da sua vida e só terá de lamentar-se. Aprenderá que não estamos brincando e não permitiremos que você se transforme em um mártir religioso. Você gostaria disso, não é mesmo, Popov? Pois bem, não vamos lhe dar essa chance. Se fizermos de você um mártir religioso, isso fortaleceria os cristãos. Não permitiremos que isso aconteça. Você pensa que somos estúpidos? Vamos caluniá-lo e difamá-lo até os cristãos mencionarem o seu nome com desgosto. Fiquei espantado ante essas palavras de Velkio. Seu plano era diabolicamente astuto, e ele falava como um homem insuflado pelo maligno. E eu repliquei:
O povo da Bulgária me conhece. Eles saberão a verdadeira razão. Veltio apenas riu. Mais tarde eu percebi que eu estava lutando contra especialistas em fazerem o preto parecer branco e a verdade parecer mentira. Os nazistas eram cruéis, mas os comunistas são cruéis e diabolicamente astutos. Na prática, essa é a verdadeira diferença entre os nazistas e os comunistas. As ameaças de Veltio se cumpriram mais tarde, com precisão matemática, ponto a ponto. Veltio ordenou-me que voltasse à cela. Retornei em completo desespero. Contei a Sônia a conversa que tivera com Veltio. Ele me aconselhou a nunca confessar qualquer coisa que eu não tivesse feito. O conselho era bom, mas impossível de ser seguido dos meses que se passariam. Senti-me quase atordoado. Eu pensara que os comunistas eram apenas homens mal orientados, mas com aquele encontro com Veltio me abalou profundamente. Percebi que estava combatendo a astúcia da própria maldade do próprio Satanás. Pela primeira vez, a enormidade do que eu enfrentava e a astúcia daqueles homens diabolicamente inspirados me atingiram.